Bilu, primeiramente, boa tarde. Rodrigo Castro, do Globo Esporte. Queria que você começasse falando já da projeção desse jogo contra o Brusque, que tem uma curiosidade em relação ao gramado, né? O jogo seria no Orlando Scarpelli, mas passou para o Augusto Bauer, gramado sintético. Como é que é para vocês a preparação pensando na mudança do gramado? Boa tarde, Rodrigão. Temos que dar uma virada de chave, né? Rápido. E lá no estádio do Brusque, estádio diferente, né? Eu tive a oportunidade de jogar lá no passado, um estádio que você tem que, um gramado, você tem que se acostumar rápido, né? Com a velocidade que a bola fica, com os pingos que a bola dá a mais, né? Mas tenho certeza que aqui tem bastante jogador qualificado que vai conseguir desempenhar bem seu papel lá dentro de campo. Tudo bem, Bilu? Eu sou o Antônio Lupe, da Rádio CBN Campinas. Ainda insistindo um pouquinho nessa questão, porque gramado sintético foi um assunto muito discutido nos últimos meses, porque os jogadores divulgaram aí um documento pedindo para que não tenha mais gramados com o sintético, e aí veio o Palmeiras, por exemplo, o Botafogo, alegando que eles têm o selo da FIFA e tudo mais. Vocês sentem que uma jogada um pouco mais rápida é diferente, o risco de lesão, na tua opinião, que eu já conheci inclusive o gramado lá do Augusto Bauer, ele limita alguns movimentos que não aconteceriam, por exemplo, num gramado natural? É diferente, sim, né? Vou falar por mim que já tive uma experiência de se machucar em gramado sintético, que não foi, talvez foi um movimento não tão brusco, que talvez um gramado natural e não aconteceria a lesão, né? Mas gramado sintético se eu pudesse escolher gramado sintético natural, claro que seria natural, mas, respeito o Brusque pela realidade que eles enfrentam hoje, de estar com esse gramado, respeitar, chegar lá e jogar, se adaptar o mais rápido, né? E, poder desempenhar o melhor futebol, que eu acho que a diferença vai ter sim, em estilo, não no estilo de jogo, mas sim de velocidade de jogo, que fica bem mais rápido, né? Isso a gente vai ter que pegar rápido para conseguir um bom resultado lá na casa deles. Bilu, boa tarde. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas. Queria perguntar em relação à sua passagem até o momento no Guarani. Chega na pré-temporada, já para a disputa do Campeonato Paulista. Não começa a competição como titular, mas vai ganhando a sua vaga na equipe do técnico Maurício Souza. Termina o estadual como titular, marcando gol em cima do Corinthians na Arena, e começa agora a Série C também como titular e marcando gol no Brinco de Ouro da Princesa. Queria que você fizesse um balanço da sua passagem no Campeonato Paulista com a camisa do Guarani e agora projetasse a sequência na terceira divisão. Boa tarde. A minha chegada foi meio difícil, né? Por conta que já vinha de um bom tempo parado, de uma lesão parada, e quando eu estava no CRB ano passado, não consegui desempenhar um papel tão bom por muito tempo parado, ainda tem essa fase de recuperação, de volta de ritmo, e aquilo eu não consegui pegar lá, e cheguei aqui com uma grande expectativa de que os profissionais aqui iam me ajudar bastante, que já me conheciam, já sabia da gravidade que eu estava, para poder me apresentar ao máximo, né, me recuperar ao máximo para que eu pudesse desempenhar 100% dentro de campo. E no começo ainda estava meio difícil, no começo ainda estava pegando um pouco, estava sentindo uma dificuldade, né, de ritmo, de leitura de jogo, e graças a Deus eu consegui desempenhar os jogos melhores, né, na minha visão, nos 3 últimos jogos do Campeonato Paulista, São Bernardo ali, pelo Clube Corinthians, pude ser honrado, né, contra o Corinthians, né, na Liga do Ex, e pude ser honrado novamente aqui agora no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Bilu, apesar de você ter só 25 anos, a gente estava até comentando aqui, você é um dos jogadores que tem passagens, né, nesse elenco, nesse perfil do elenco, tem passagens por grandes clubes. A primeira rodada já deu para ver que pela camisa do Guarani também, pelo peso que a camisa tem, da cobrança que vai ser essa Série C. Como é que vocês encararam as vaias, principalmente ali ao final do jogo, para principalmente mudar isso, assim, para mudar a opinião do torcedor já nessa segunda partida? Primeiramente, obrigado pelos 25 anos, só 25 anos, né? Aqui eu sou, hoje, aqui eu tô me considerando velho, né? Por ser um dos mais velhos. E, é gratificante. E, as vaias dentro de campo, elas vão acontecer, claro. A torcida tem que cobrar mesmo, a torcida tá ali pra ver se o time ganhar, né? E a gente tem que querer ser cobrado, tem que ser cobrado também por estar representando uma grande camisa.
e consequentemente esses resultados têm que vir, né? E creio que ainda vão chegar. O primeiro jogo foi talvez foi um jogo que foi decidido um pouco no detalhe. Poderíamos ter terminado o primeiro tempo com empate, né? Porque eu considero um dos gols dele como um impedimento legítimo que o juiz não conseguiu enxergar. Mas essa é a realidade, quando não tem o VAR, né, do futebol original, né? Mas não é desculpa que a gente possa apresentar o melhor futebol. E tenho certeza que contra o Brusque a gente vai poder apresentar assim, mostrando mais o nosso estilo de jogo. Bilu, a Série C ela é boa porque ela tem um espaço maior entre os jogos, por exemplo, em relação a uma Série B de Campeonato Brasileiro, que são 2 jogos aí, pelo menos por semana. O que vocês, apesar de, na tua opinião, o jogo ter sido decidido nos detalhes, a derrota para o Maringá, aquele gol no último lance, mas o que vocês conversaram de que também não encaixou em relação àquilo que vocês fizeram durante essa intertemporada e que precisa ser corrigido urgentemente para o jogo contra o Brusque, mesmo sendo fora de casa, onde o Guarani ainda não conseguiu uma vitória na temporada 2025 jogando fora de Campinas? Creio que tem que ter uma urgência sim, mas eu considero que esse jogo contra o Maringá a gente teve que jogar um estilo um pouco diferente do nosso, por conta do estilo de jogo deles, na marcação individual. A gente teve que montar movimentações que não eram do nosso costume, né? Que a gente normalmente consegue sair jogando desde o goleiro. E desse jogo ficou um pouco mais difícil por ser um jeito novo de jogar. Eu considero um jeito novo de jogar, pelo menos pra gente, né? E que a gente espera agora contra o Brusque poder, né, implementar mais o que a gente já vinha treinando, o que a gente conseguiu apresentar no Paulista, né? Infelizmente as vitórias fora de casa não veio acho que às vezes por pouco, né? Por alguns detalhezinhos que a gente vai consertar, que a gente está atento ali, ligado o jogo o tempo todo. Tivemos a prova agora no jogo contra o Maringá, tomar os gols no último minuto, né? Que é algo que você tem que mostrar que você está ligado o tempo todo, né? E ali desconsiderar um minuto, infelizmente tomar um gol. Passou, agora chegar contra o Brusque e poder implementar, que vem treinando e manter essa concentração, né, o tempo todo. Ô Bilu, o Maurício Souza normalmente no Campeonato Paulista utilizava uma formação 4-3-3, em alguns momentos da partida um 4-4-2, e você agora atuando com mais liberdade pelo lado direito. Mas é muito questionado, até pela imprensa, pelo torcedor também em relação ao Maurício Souza, sobre a falta de um camisa 10 articulador de jogadas. Hoje a função é do Anderson Leite, mas que normalmente ao longo da sua carreira atuava como um segundo volante. Você também, ao que pareceu ao longo do jogo contra o Maringá, também buscou um pouco essa criação de jogadas pelo lado direito. Como vocês entendem esta questão da articulação de jogadas para o Guarani dar mais possibilidades, principalmente para o seu camisa 9? A gente viu que o Samuel não conseguiu ter tantas chances claras de gol ao longo, principalmente do primeiro tempo, contra o Maringá. Como vocês entendem essa criação de jogadas ao longo agora, pensando na Série C? Do Leite, eu acho o Leite um grande jogador. Tenho certeza que ele tem total capacidade de fazer essa camisa 10 ali como ele tá fazendo. E ele tá fazendo bem, pô. Às vezes a bola não chega no Samuel pelo estilo de jogo também, de como o jogo tá. Às vezes o jogo fica muito brigado e às vezes a bola não consegue chegar tão redonda para ele. Mas isso é de quem tá jogando ali dentro de campo, de poder fazer uma movimentação diferente para abrir um espaço ou poder num passe decisivo ali para ele. E eu tenho certeza que não só o Leite, se for o Leite ou se for outro, vai ter toda a capacidade de fazer ali no meio também. Bilu, até perguntando em relação à próxima partida, aliás, as duas próximas, né? 2 jogos fora de casa. O Guarani que ainda não venceu como visitante no ano de 2025. E o Maurício começa a Série C com uma derrota. No ano passado, foram 5 trocas de treinadores ao longo da competição da Série B do Campeonato Paulista. O Guarani acabou sendo rebaixado. E agora está pressão porque são 2 jogos fora. Se o Guarani não conquista vitórias, fica na parte de baixo da tabela. Qual que é o pensamento dos jogadores, principalmente em relação ao trabalho do Maurício Souza, que agora começa a ser questionado, vocês tendo que dar a resposta dentro de campo para tirar esta pressão, principalmente da comissão técnica? Claro que isso nos incomoda, né? De não ter vencido fora de casa. E agora em seguida vamos ter 2 jogos fora de casa, né? A gente não tem que pensar daqui para trás, e sim no jogo a jogo. Nosso próximo desafio agora é o Brusque.
Vimos como ele joga, estamos trabalhando em cima disso, para que a vitória possa vir, se Deus quiser, lá na casa, fora de casa, né? E consequentemente também contra o Caxias.